Eu me chamo Camila Sade, sou o segundo sargento da Força Aérea Brasileira. Atualmente exerço a função de assessora jurídica na primeira auditoria da primeira circunscrição judiciária militar no Rio de Janeiro. Sou formada em Direito, especialista em Direito Público e Direito Militar. E a convite da Alexandre Soares eu vim gravar esse vídeo para contar um pouco da minha trajetória na carreira militar, métodos de estudo, enfim, para contar um pouquinho para vocês desse caminho percorrido até aqui. Eu comecei a estudar para o concurso de sargento da aeronáutica no ano de 2009. E uma coisa assim que fez total diferença para minha mudança de foco, né, para os estudos, foi uma frase que eu escutei na época do ensino médio, eu até comentei isso com o Alexandre, que mudou a minha vida, eu digo isso, né, porque impactou nos meus pensamentos, enfim, impactou na minha vida inteira. Meu professor de ensino médio falou um dia, tentando motivar a turma, enfim, a estudar, ele falou diversas coisas, mas uma frase que ele falou realmente impactou. Ele falou: perca um ano da sua vida para ganhar a sua vida inteira. E aquilo ecoou dentro de mim, sabe? E isso é um concurso público, né? Você perde um tempo da sua vida para depois ganhar o restante dela, estabilidade, segurança. E eu estudei minha vida inteira em escola pública, então eu morava na Baixada, meus pais não tinham condições de custear uma faculdade para mim, enfim, não tinham condições de pagar uma faculdade privada, não tinham condições de me sustentar, por mais que eu passasse numa faculdade pública, eles não tinham condições de me manter, né? Então, eu vi a oportunidade aí no concurso para carreira militar de ter uma estabilidade, né? Essa segurança que o concurso público te passa. E aí eu comecei a estudar em meados de 2009, mais ou menos. E aí no final do ano de 2009 veio uma prova. E eu fiz. E eu fiquei na reserva. Então assim, eu pensei, caramba, eu consigo, né? 6 meses de estudo eu consegui ficar na reserva. Então eu consigo passar. E aí mais 6 meses eu foquei. E veio outra prova no meio do ano e passei. Exatamente um ano que eu tinha começado a estudar. Então eu foquei um ano da minha vida e passei no concurso. Não foi fácil, né? Esse caminho percorrido aí durante esse um ano não foi fácil, mas eu não desisti na primeira prova que eu fiz e fiquei na reserva. Pelo contrário, eu encarei aquilo como uma oportunidade, como uma chance que eu tinha. Se eu tinha ido tão bem na primeira, eu poderia ir melhor na segunda. Então eu usei aquilo como combustível para realmente focar ainda mais. E aquela frase fez toda a diferença. E é extraordinário, né? Porque realmente foi o que aconteceu. Eu foquei durante um ano e eu passei no concurso. Eu fui a 30ª da minha turma e assim foi uma conquista, um sonho, né, realizado. Um sonho que eu transformei num objetivo e consegui alcançar. Bem, o ingresso nas Forças Armadas é uma oportunidade, né, para as mulheres profissionalmente. Hoje em dia tem sido muito mais difundido, muito mais divulgada essa questão do ingresso das mulheres nas Forças Armadas. Hoje, as mulheres podem ingressar como oficiais, como praças, né? Na aeronáutica, as mulheres podem ingressar na EPICA, na AFA, na EAR, enfim, no CEAR. Na Marinha, as mulheres podem ingressar na Escola Naval, podem, eu acho que agora vai vir até, talvez, né, nos próximos anos, como aprendiz de marinheiro, tem essa ressalva aí para os próximos anos. No Exército, as mulheres podem ingressar também como sargento, podem ingressar como oficiais na AMAN. Então, assim, as mulheres podem ingressar em qualquer das forças, isso é uma conquista, né? Pouquíssimas especialidades hoje dentro das Forças Armadas não admitem mulheres e isso tem sido mudado a cada dia, isso é muito importante. E as Forças Armadas constituem uma oportunidade, né, de crescer profissionalmente. Isso é muito, muito gratificante. E as Forças Armadas, elas constituem uma instituição de meritocracia, né? Você entra porque você merece, não importa se você é homem ou mulher. E é uma carreira muito bonita, muito importante, né? A nossa missão é uma missão essencial para a pátria e é uma carreira lindíssima. Que realmente a carreira militar seja aí uma opção dentro das suas opções aí de concurso público. Você, mulher, tem toda a capacidade, não importa da onde você tenha vindo, homem ou mulher, enfim, de passar num concurso para as Forças Armadas. Bem, eu gostaria de falar agora sobre métodos de estudo.
Eu até anotei uns métodos aqui, hoje em dia tem tantos métodos de estudo, né? Resumos, mapas mentais, flashcards, enfim, tipos de material, PDF, videoaula, podcast. Tem uma infinidade de coisas aí que podem ser utilizadas para se passar no concurso, né? Vários instrumentos, ferramentas. Mas o mais importante é que você ache a ferramenta ideal para você, aquilo que funciona para você, aquilo que dá certo dentro das suas perspectivas, dentro da sua realidade, dentro do tempo que você tem para estudar, coisas que funcionem para você. Eu até coloquei uma frase aqui, separei, né, para falar, do Fernando Mesquita, do livro dele que eu gosto bastante, que ele fala: conhecer-se e adaptar-se ao aprendizado. O estudo para concursos é uma espécie de laboratório. Quando você começa a estudar, deve fazer testes. E é verdade, você tem que ver o que funciona com você. Por exemplo, eu não me adaptei a resumos. Não gosto, não funciona pra mim. É cansativo demais, eu não consigo assimilar tanta coisa, acho que estou perdendo tempo, me deixa mais ansiosa, dói minha mão escrever demais, não funciona pra mim. Mas eu tenho amigas que estudam através de resumo e se dão muito bem, pegam um livro, resumem tudo da aula, o material todo, e conseguem estudar e assimilar, e aquilo para elas é muito mais vantajoso, mas para mim não é. Não tem método certo ou errado, tem um método que funcione para você. O método que eu gostava de estudar, né? Eu sempre gostei muito de mapas mentais, eu gosto bastante. Eu, inclusive, lembro que na época do concurso para sargento, eu colava, assim, a minha parede do meu quarto era tomada de mapas mentais. Eu lembro que quando eu ia dormir, eu ficava olhando aqueles mapas para gravar as coisas que eu precisava gravar, né? Porque tem como, tem coisas que você tem que entender, tem matérias que você tem que compreender, tem matérias que você tem que gravar. Então, mas eu fazia isso, fazia muitos mapas mentais, muitas revisões, que é importante, não importa o método que você utiliza, é importante você fazer revisões, questões, simulados, para se testar, ver onde você precisa melhorar, o que você precisa aprender mais. Mas um outro método que sempre funcionou muito comigo é o método de dar aulas para si mesmo. Eu sempre gostei, eu sou muito auditiva, então eu sempre gostei de estudar falando. Eu lembro até que tem uma situação engraçada, porque quando eu cheguei na IAR, eu fui para a IAR no ano de 2011, né? 19 anos, estava chegando na IAR, com 19 anos. Então, eles colocavam a gente para estudar em salas, uma espécie de estudo obrigatório, né? Na verdade, porque a gente lá tem provas que a gente tem que fazer, então eles separam determinados períodos de tempo pra gente estudar. E eles levam a gente para salas, deixam lá estudando, deixam as salas à disposição. Só que era aquele estudo silencioso, né? E eu cheguei assustadíssima. Como que eu vou estudar nesse silêncio se eu falo estudando? Eu gosto de estudar sozinha e falando. Então, era assim, foi um desafio. E veio a primeira prova, né, lá na IAR, e eu não fui bem. Então eu falei, não, esse método realmente não dá certo pra mim. Eu não consigo estudar em silêncio só lendo. Não funciona pra mim. E aí eu cheguei para um sargento lá, sargenteante que a gente chama, né? E falei, sargento, eu não consigo estudar desse jeito. Eu estudo falando. Falando e de preferência andando, eu gosto de estudar assim. E aí ele, não, vou resolver o seu problema. Ele me levou pro final do corredor, sozinho, e falou, que você pode andar, falar. E depois daquilo, eu comecei a ir bem nas provas, né? Então, é um método que funciona pra mim. Dessa forma, eu assimilo melhor a matéria, dá certo. Mas o principal é que você encontre o seu método. Horas de estudo, o tempo que der pra você estudar. Tenta se organizar, tenta separar os períodos para criar hábitos, né, de horário de estudo, enfim, para que você crie aquele hábito e aquela disciplina, porque o estudo é disciplina, não tem para onde correr, né? Mas uma das coisas que tem me ajudado hoje em dia, né, porque eu continuo estudando, é a meditação, assim, que no todo não tem a ver só com religião. A meditação, ela tem a ver com autoconhecimento, uma autoanálise, uma reflexão. E é muito bom, assim, eu tenho gostado bastante. Para controlar a ansiedade, uma coisa que o concurseiro tem é a ansiedade, né? Ansiedade por estudar, ansiedade pelo edital, enfim. Ansiedade para escrever um artigo, uma monografia, enfim, estudante tem ansiedade. E a meditação é uma ferramenta que tem me ajudado bastante a controlar isso, tem me ajudado a focar mais num período que você tem muitas coisas para fazer,
Por exemplo, se eu tivesse meditado, eu acho que talvez quando eu fiz o concurso para sargento, talvez, né, o processo tivesse sido um pouco melhor. Mas encontre o seu caminho, encontre aquilo que dá certo para você, aquilo que vai te fazer bem e vai durar, né? Porque não adianta às vezes você se matar de estudar num dia e no outro dia você não ter não ter mais foco para continuar o estudo. É melhor a continuidade. O importante é não desistir, né? E não importa o que passou, se você conseguiu estudar ontem, não importa você sempre pensar no que você pode fazer hoje, né? O quanto você pode estudar, o quanto você pode crescer. Não é o que passou, passou. Não importa as suas condições, de onde você veio, se você estudou em escola pública, se você mora num lugar onde não importa, né? Não importa de onde você veio, importa para onde você vai. Então eu quero deixar aqui essa mensagem: boa sorte, bons estudos e confie, acredite em você. Você pode chegar lá. Não importam as pedras. Como disse Fernando Pessoa, use cada pedra para construir um castelo e vai dar tudo certo. Forte abraço.